Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. É sempre uma alegria receber todos vocês aqui na nossa casa de oração e de trabalho. Hoje, para ilustrar a nossa noite, teremos a presença do nosso irmão Diogo Veloso, que vai nos trazer o tema A Existência de Deus, né? Ele vai trazer para a gente muitas informações, muitos conhecimentos, né? Vai falar dos atributos e trazer, né, algumas provas da existência de Deus. Tá ok? Para fazer a prece, nós temos nossa irmã Ângela e o nosso irmão Edson. Vamos passar para a nossa irmã Ângela, que fará a prece inicial. Boa noite a todos. Vamos elevar nosso pensamento ao nosso Pai Celestial. Vamos pedir a assistência dos bons espíritos. Então, vamos entrar em prece, buscando do Pai Celestial as orientações através da equipe espiritual, que oriente o nosso palestrante, que a palestra seja bem esclarecedora, que nos traga conhecimento e esclarecimento, que possamos cada vez mais continuar aprendendo. Nossa vida é isso, um aprendizado constante. Então, que possamos sair daqui sabendo mais um pouco de Deus, né? Que a gente sabe, a gente não tem noção real da grandiosidade do nosso Pai Celestial. Então, vamos pedir ao Pai que traga luz, paz e que possamos aproveitar esta este momento grandioso, com muita atenção e em paz. E assim, passo a palavra ao irmão que está à frente do trabalho para que possa dar o mesmo por iniciado. Na tua santa e bendita paz, Senhor, que assim seja. Em nome de Deus, em nome da espiritualidade amiga, em nome do Mestre Jesus, te pedimos a permissão para dar por iniciado os nossos estudos de hoje. Que assim seja. Com a palavra, nosso irmão Diogo Veloso. Boa noite a todos e todas. Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco hoje, agora e sempre. Que nos ilumine na noite de hoje, que nos dê paz, nos dê influência, que a gente possa ser influenciado, né, pelos bons espíritos que aqui estão presentes. É uma felicidade estar aqui com vocês mais uma vez e falar de um tema que deveria ser muito simples para a gente, deveria ser muito comum para a gente, mas falar de Deus ainda é um grande desafio para todos nós. Quando a gente fala de como a gente entende a divindade, como historicamente no mundo a gente entendeu quem é Deus, ou como a gente ainda tem dúvidas de quem é Deus e como é Deus, porque a gente não toca, a gente não vê, a gente sente. E o Espiritismo como um bálsamo doutrinário, uma filosofia, uma ciência e uma forma de se religar a Deus, a Jesus e a espiritualidade, tem muitas elucidações sobre Deus, muita coisa boa. Mas eu digo para você que a palestra de hoje versa mais sobre o que Jesus veio nos dizer do que sobre o que o Espiritismo veio nos esclarecer. Então, eu espero que a gente faça reflexões aqui, de fato, que sejam para nós um bálsamo de mudança, né, de transformação, de entendimento da nossa missão aqui na Terra, que encarnados estamos. Se a gente sair melhor do que a gente entrou, nós cumprimos uma parte da nossa missão. Que nada é acaso, que tudo tem um porquê, tudo, principalmente as coisas mais difíceis de passar, e que Deus está acima de tudo, nos guiando e nos cuidando. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos lá. Quando a gente fala de Deus em nós, eu posso até ficar passando aqui, tá sem fio aqui, ó. Olha aí, ó. Tá vendo? Quando a gente... Olha aí, Rogério, vai dar certo. Ó. O que é Deus?
E aí a gente vem aqui para o conceito do que é Deus. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. É quem criou tudo. E aí vem o que se deve entender por infinito. O que não tem começo e nem fim, um desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. E a terceira, pode-se aí dizer que Deus é infinito? Definição incompleta, pobreza de linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima de sua inteligência. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus mandou revelações para a Terra, para que a gente, como espíritos encarnados aqui nesse planeta, tivesse consciência de quem era Ele. Mas mesmo assim, a gente não tem evolução espiritual ou envergadura moral para que a gente entenda o que é Deus e como é Deus. Um bom exemplo disso passa por um caminho lá na Gênese, quando se fala de espaço e tempo, existe esta frase aqui do Espírito que codificou essa parte da Gênese, que é o Espírito Galileu. O Espírito Galileu diz para Kardec: ora, digo que o espaço é infinito, apenas poucos minutos que caminhamos e já centenas de milhões de léguas nos separam da Terra. Veja o tamanho disso, gente. Veja o tamanho. Bilhões de mundos nos passaram sob a vista. Entretanto, escutar em realidade, não avançamos um só passo que seja no universo. Isso está na Gênese, um dos livros codificados pela doutrina espírita. O que é que o Espírito Galileu quis dizer? Deus é muito maior do que a gente pensa. Mas é muito maior. É muito grande, é muito forte, é muito presente. Então, a gente ainda não entende 0,00001% de como é. A gente só consegue entender sobre os grandes missionários que vieram para a Terra, nos dar boas explicações e boas doutrinações sobre o que a gente precisa fazer. E aí, nesse mesmo sentido, a gente começa a entender que o Espiritismo veio dizer: estamos num mundo de expiação e prova, numa escala evolutiva X, que é um mundo de inspiração e prova, tem mundos de ambientes primitivos, mundos e ambientes primitivos de espíritos ainda mais atrasados do que nós já estivemos por lá, e tem mundos que estão em escalas evolutivas diferentes, onde existe mais amor, mais compaixão, menos comando e controle, menos guerra para ver quem está certo, menos complicações advindas do nosso ambiente de ego, de orgulho, de vaidade. Então, a gente vive num mundo de expiação de provas, onde não tem outra saída que não seja orar e fazer a caridade. A gente vai entender isso até o final dessa conversa. E aí, eu trago de novo o Livro dos Espíritos. Um dia será dado ao homem entender o mistério da divindade, quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição estiver próximo a ele, então ele o verá e o compreenderá. Então os espíritos, no Livro dos Espíritos diz: Deus existe e ele está mais próximo de você que você imagina, mas é a tua imperfeição que afasta esse sentido e esse sentimento. Mas ele não se afasta de você, porque ele é nosso Pai. Ele está com você o tempo todo e sempre quando você precisar. Mas a gente só vai sentir ele de verdade quando a gente se desvencilhar dessas coisas da matéria. E aí existe um cuidado muito grande, e ali em cima está escrito fé raciocinada. O Espiritismo traz um compêndio filosófico e científico sobre as coisas do mundo. Então, o Espiritismo é naturalmente mais esclarecedor do que as demais doutrinas postas aqui no mundo terreno. Então, existe um perigo muito grande nisso. Eu sou espírita há 40 anos, pelo que eu sei, porque na outra existência eu não tenho essa informação. Mas eu sou espírita desde que eu nasci. Eu nasci numa família espírita. Então, são 40 anos de espiritismo. E, ao longo da minha trajetória, eu cresci
muito claramente, porque tem gente que é espírita e não diz que é espírita. Conhece esses, né, gente? Então em outros lugares, não é aqui, não. Tem gente que é espírita e diz, não, eu não sou espírita, estou conhecendo o espiritismo. Não é assim? Então, não, eu sempre fui espírita e estudei em colégio católico. Então, eu sempre tive que explicar muito o que era a minha religião. E a gente fazia evangelho no lar toda semana. Então, a gente sabia o que era espiritismo. Eu fiz formação espírita de infância, de juventude, toda a formação espírita ali no Centro Espírita Gabriel Delane, né? Então, esse ambiente espírita é um ambiente mais esclarecedor, mas que traz para a gente algo que é perigoso, que é o conhecimento. O conhecimento, ele tem um perigo muito grande ao nosso ego, ao nosso orgulho e à nossa vaidade. A gente pode entender que a gente entendeu o Espiritismo. A gente pode decorar o livro dos Espíritos todinho. A gente pode entender como o mundo foi criado na Gênese. A gente pode entender como se relacionam os tipos de mundo. A gente pode entender que o processo reencarnatório tem várias facetas. A gente entende muita coisa. E a gente começa a raciocinar demais. E quando você raciocina muito, você vira um cientista à busca de causas, de efeito e de evidências de que Deus existe. E esse é o perigo do conhecimento. Sim, a gente traz ao mundo há 150, quase 200 anos atrás, uma doutrina que explica mais e diz: não existe nada dessas coisas aí que envolve dinheiro, poder, hierarquia. Não é sobre isso. É sobre a doutrina do Pai, que é a doutrina do amor. O Espiritismo não veio desdizer o cristianismo. O Espiritismo é absolutamente cristão. De ponta a ponta. Ele não desdiz nada do que Jesus disse. Ele só reforça. E ele explica com alguns detalhes que Jesus não podia dizer à época. O Espiritismo é enviado por Jesus, gerente espiritual desta terra. Portanto, quando dizem, vocês são espíritas, kardecistas, né? Sou cristão, eu sou espírita, porque eu acredito que o espiritismo é a terceira revelação, mas isso tem um perigo muito grande. Quando eu tinha 17 anos de idade, eu tinha muitos amigos evangélicos. E esses meus amigos tentaram me converter de tudo que era jeito, mas foi muito jeito. Até emboscada em casa de praia teve. Não, você veio para a casa de praia e vão ser 2 dias de oração e de joelho no chão. E nesse final de semana a gente vai lhe converter. Eu danou-se. Eu nunca me converti, mas eu aprendi a admirar a fé inabalável que eles tinham em Deus. E que muitas vezes eu não via aquele tamanho de fé dentro dos centros espíritas. Era muito raciocínio, era muito conceito e era pouca fé. E quando eu comecei a admirar, eu comecei a dizer, gente, é isso. Eles acreditavam em Deus com toda a sua força, com toda a sua vontade, verdade, e sem pensar demais. Mas a gente tem uma doutrina tão raciocinada que às vezes a gente confunde. Então é muito cuidado com essa fé raciocinada que se proclama no Espiritismo. Sim, a nossa fé é mais raciocinada porque tem fundamento e não tem nenhuma amarra de dogma, de conceito, de salvações. A gente tira tudo isso porque não é sobre isso. Por que a fé em Deus da gente é raciocinada? É porque a gente não acredita que uma pessoa precisa ser salva. Para ser salva, precisa acreditar em Jesus. Essa é a primeira coisa. Nós não acreditamos. Porque se assim fosse, existem 3 bilhões de pessoas condenadas a não serem salvas no mundo. Porque existem 3 bilhões de pessoas que não acreditam em Jesus. Vocês acreditam que 3 bilhões de pessoas que não acreditam em Jesus, tem 3 bilhões de pessoas mais que não amam? Vocês acreditam que a gente é melhor do que essas pessoas?
Não, é óbvio que não. Então a gente não acredita no Espiritismo, no Senhor que exige ser louvado. Não, Jesus não quer ser louvado, ele quer que você ame o próximo. Quantas vezes Jesus disse: sou eu, é meu nome. Não é o meu nome, é o que eu estou falando, é o que Deus disse para eu trazer, é sobre amor incondicional. Então, se eu amo você e se eu amo o meu próximo, a salvação está aí. Não existe uma salvação porque eu acredito ou entreguei a minha vida a alguém. É uma fé muito mais raciocinada, voltada à evolução espiritual desse espírito que encarna, reencarna, encarna, reencarna. Faz tempo. É muito maior. E Deus já lhe fez perfeito, cheio de amor dentro do seu coração. Então, quando a gente olha para a fé raciocinada, a gente vê que o raciocínio, ele não vem de um ambiente que a gente vai provar cientificamente, né, que Deus existe. É muito interessante essa pergunta do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Podia estar escrito em algum lugar, não podia? Vê onde está escrito. A lei de Deus está escrita na consciência do homem, como a assinatura do artista da sua obra. A gente podia ter dito que a lei de Deus está escrita na codificação da doutrina espírita, não podia? Podia, né? Não, não dava. A lei de Deus está escrita dentro da gente. A gente é Deus. Deus está aqui, ó, dentro de você. Mas é tanto aperreio, é tanta preocupação, é tanto pensamento desvirtuado, é tanto desafio encarnatório, que você se desconecta disso e se conecta com outras coisas. Mas ele está dentro de você. Uma partezinha de Deus é sua. Deus te fez capaz de amar, capaz de perdoar, capaz de sentir. Deus te fez preparado para ser imagem e semelhança dele. Mas ele te deu o livre-arbítrio. Ele disse: vai lá e vive. E a gente vem vivendo. E a grande questão é que, se ele está dentro de nós e ele está na nossa consciência, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? É só olhar para o lado, né, gente? É só olhar para o lado. No axioma que aplicais a vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurei a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Onde o homem não meteu a mão, é perfeito. E onde ele não meteu a mão, né, seu Fernando? É perfeito. Agora, presta atenção de como é a obra de Deus e como é a obra dos homens. Se eu convidasse vocês agora para pensar no que é uma floresta, pode ser? Uma floresta. Quando vocês entram numa floresta nativa, onde o homem nunca meteu a mão, como é a floresta? Ela é toda organizadinha? Ela é assim, toda cortadinha, as folhas? Ela é toda assim, quadradinho, redondinho? Ela é organizada ou ela é floresta? Ela é floresta. Tem planta que rasteja, tem planta que se prega na outra, aí tem uma árvore maior, tem uma árvore menor, não é assim? Aí tem uma árvore que de repente fica velhinha e cai em cima da outra, não é assim? Aí tem animais, né, que tem um ecossistema acontecendo. A obra de Deus não é organizadinha, porque ele quis dizer alguma coisa para a gente, não quis? Para de tentar controlar tudo. Para de tentar comandar toda a tua casa, todas as ações de todo mundo. As pessoas são florestas. Uma jaqueira dá jaca. Uma laranjeira dá laranja. E você dá você. Não dá para ficar tentando
fazer mudanças estruturais, comando, controle, regras. Gente, é sobre a gente aprender a amar uns aos outros. Então, quando você olha para o mar, tem estresse do mar, gente. O mar se estressa assim, eita, hoje eu estou estressado, estou meio... O mar está lá, indo e vindo, todo dia, naquela ordenzinha das marés, não é isso? A lua vem, a terra gravitaciona, é tudo perfeito. É tudo perfeito. Mas imagina que é tudo perfeito porque roda perfeitamente desde a sua origem. Mas o homem tende a querer controlar tudo. E se autocontrolar também, porque a gente se cobra demais, não se cobra? Quando a gente entra numa jornada de fato, de significância da nossa vida, a gente entra, começa a se cobrar demais, não começa? É porque eu não sou perfeito, isso aqui eu errei, né? Isso aqui eu escapuli aqui, cara. Meu Deus, eu não posso fazer isso, né? Isso aqui foi muito feio. Gente, tá tudo bem. O que é que Jesus fez? E aí, a gente começa a entender que Deus mandou revelações para o mundo adequadas ao seu tempo. Moisés veio com sua forma, com seu jeito. Tem até um documentário muito interessante sobre a história de Moisés, eu acho que é Netflix, se eu não me engano, se eu não me engano. Moisés firme, olho por olho, dente por dente. Moisés que tinha matado uma pessoa, codifica as primeiras leis de um Deus único, de um Deus único. Numa terra em que existia Deus da água, Deus do céu, Deus do mar, do lado, Deus do outro. Gente, é um Deus só. Esse Deus tem 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos, se a gente fizer um checklist hoje na sociedade, temos um problema sério, não temos? Então, a gente precisa entender que a gente vive um ciclo de espíritos que vem aqui, inovações acontecem no mundo, o mundo agora tem carros elétricos, inteligências artificiais, computadores quânticos, mas o ser humano continua repetindo algumas histórias que sempre fez com novos roteiros. E aí, Jesus, já gerente espiritual da terra, Jesus que comandou a vinda de Moisés, diz: Deus conversa com ele e diz: você vai ter que descer, você vai ter que ir lá, resolver esse seu mundo que você ama tanto. E Jesus desce, se prepara durante 30 anos e dá uma mensagem que fica ao mundo durante 3 anos de muitas histórias. Mas a gente é mais teimoso do que isso. A gente é mais imperfeito do que isso. A gente costuma significar as coisas da forma que a gente quer significar. E cada um que entenda Jesus do seu jeito. E cada um que significa as coisas do seu jeito. Eu cresci na doutrina espírita que eu ouvi a vida toda. Pessoal, olha, a lei de causa e efeito vai pegar ele, fique tranquilo. Isso não foi o que Jesus nos ensinou. Então não usa o conhecimento para tentar julgar ou condenar quem quer que seja, se você não tem autoridade nenhuma para isso. Se a maior autoridade espiritual que pisou na terra, Jesus Cristo, crucificado numa cruz, disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Quem é você para condenar seu irmão, seu filho, sua mãe, seu pai, ou quem quer que seja? Que autoridade é essa? De onde veio? Se Jesus, crucificado com 3 pregos deste tamanho aqui, passando pelo corpo dele, morrendo, desfalecendo, diz: perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem. Eu não estou com raiva dessas pessoas. Eu não estou com ódio dessas pessoas. Eu não tenho isso dentro de mim, porque eu sou um espírito que aprendi o ágape. Eu amo incondicionalmente. Eu não amo o que você me dá. Eu amo porque você é. Mas a gente ama condicionalmente. Se a pessoa trair a gente, para de amar em quanto tempo? Eu fico com raiva, eu fico com ressentimento. E claro, porque somos espíritos imperfeitos, mas tudo bem. Mas a primeira parte do ambiente evolutivo é a geração de consciência.
Eu posso até ficar com raiva, não posso? Mas gera consciência. Eu estou com raiva, mas isso é uma parte da minha imperfeição. Você começou, não começou? Começou a evolução. E aí, o mundo entendeu do jeito dele. Jesus veio falar de amor, e o que é que veio depois de Jesus? Os ambientes religiosos, não vieram? Veio o homem, veio nós, tentando perpetuar algumas coisas. E a época do mundo em que mais morreu pessoas proporcionalmente à população que existia foi nas cruzadas. As cruzadas eram sobre o quê, senhores? Qual era o tema das cruzadas? As cruzadas eram cruzadas onde as pessoas queriam mostrar o verdadeiro Deus, o verdadeiro Jesus, e elas se matavam para mostrar o verdadeiro Deus, o verdadeiro Jesus. Enquanto existia uma igreja vendendo lugares no céu, tentando fazer com que as pessoas entendessem que Deus é comprado e adquirido. Mas, infelizmente, a gente continua fazendo isso em 2024. Continua? Dá para ver, não dá? É com outra roupagem. Daqui a pouco vai ser com inteligência artificial. Mas são as mesmas coisas. Então, 100, 200, 300, 400 anos depois de Cristo, guerras espirituais. Guerras por Deus, por Jesus, para ver quem estava com a verdade. Definição de verdades estigmatizadas, só existe essa verdade. A verdade é a minha. A sua verdade não tem nada a ver com a minha. Isso está acontecendo em 2024, gente? Eu não gosto de você porque você tem uma verdade estranha, não é assim? Isso aí é o quê? Brigas no grupo do WhatsApp é o quê? Só tem uma nova roupagem, senhoras e senhores. Mas são as mesmas pessoas guerreando, guerreando para vencer uma conversa, guerreando para convencer as pessoas, guerreando pensando que está certo o tempo todo. Eu estou certo, a verdade está comigo e a verdade está com Jesus. Não está nem comigo, nem com você, nem com ninguém aqui, está com Jesus. Ele já disse qual é a verdade. A verdade não tem nada a ver com brigar com sua família, não tem nada a ver com bater nos outros, não tem nada a ver com ser grosseiro e odiento. Tem nada a ver. Porque Jesus não era. Jesus era amor puro, puro. Então, nós temos algumas coisas que fazem com que a gente comece a entender que a gente tem dificuldades de entendimento sobre quem é Deus. Que imagem é essa, gente? As pessoas que diziam que Deus era a sua vida, as pessoas que diziam que Jesus estava salvando eles, queimavam pessoas na fogueira. É isso. Mas o mais interessante é ver que essa imagem fala de uma pessoa dizendo: Pai, eu estou aqui, nessa fogueira. E o opressor também diz: Pai, eu estou aqui, matando essa pessoa na fogueira por você. Então a gente não entendeu. A gente não entendeu. Quando a gente reconhecer que a gente não entendeu, a gente começa a ir para uma outra dimensão. A gente começa a parar de pensar de uma maneira limitada e pensar de uma maneira mais abrangente. Porque a gente continua sem entender. A pandemia matou cerca de 15 milhões de pessoas no mundo. Muita gente, gente. Teve uma comoção mundial com a pandemia? Teve, não teve? Uma comoção mundial. A gente começou a cuidar um dos outros, assim, usar máscara, e todo mundo falando disso, gente se cuida. Existe uma comoção. A gente perdeu pessoas muito importantes, não perdeu? Pessoas foram por conta da Covid. A Covid quis ensinar para a gente alguma coisa, né? Ela quis. Mas só que a Covid fala de uma coisa muito importante. O quanto a gente está ligado ao que é perto de nós. O quanto nós somos egoístas ainda. A gente proclama e se amedronta com coisas que estão perto da gente.
Mas se está um pouquinho longe, eu não me amedronto tanto assim. 15 milhões de pessoas foram embora por conta da Covid em 3 anos. Mas 750 milhões de pessoas passam fome hoje. Hoje. Alguém viu comoção nacional, global por conta disso? Alguém? Porque não chega na classe média. Não chega. Quem está morrendo de fome não é teu irmão de carne, nem tua mãe, nem teu pai, nem teu vizinho. São pessoas que estão à margem de uma sociedade. Esse dado é de 2023, da Organização das Nações Unidas. E não precisa ir muito longe para ver a fome, precisa? Vai lá para o sertão de Pernambuco, a gente vai para Ibimirim, estou indo agora em julho. Quando você chega em Ibimirim, é um caos completo, porque Ibimirim é no meio de Pernambuco. E no meio de Pernambuco, onde tem mais riqueza em indústrias, é em Recife e região metropolitana, que ainda tem pobreza. E tem ali em Petrolina, tem uma área mais rica, que tem água, que tem o Rio São Francisco. No meio desse caminho tem Ibimirim e região. É uma seca, meus amigos. Desertificação acontecendo. É uma seca que você olha assim, como se vive aqui? Mas é mais do que isso. Em algum momento, os nossos políticos fizeram reformas agrárias e disseram: você vai ter um chão. E onde é que foi feita a reforma agrária? Foi feita ali na Praia do Paiva? Foi? Não, pode ser ali, aqui em Escada, em Ribeirão, ali cheio de água, né? Ali bonito, não foi ali? Não. Reforma agrária foi feita lá no meio do sertão. Então as famílias disseram: vamos ter casa, vamos ter moradia. E realmente lá tem loteamentos de reforma agrária que as pessoas recebem um chão. E ponto. Eu vou para o sertão desde 2003. Mas as pessoas que vão comigo vão desde 1980 e pouco. As pessoas morriam de fome lá no meio do sertão. Mas agora tem um negócio lá do governo que dá um dinheirinho para as pessoas, não é isso? Mas só que aquele dinheirinho que entra dá para alimentar 9 filhos, 12. Aí você fala, porque tem gente que ainda tem coragem de falar isso, né? Não, Diogo. Mas a pessoa devia ter consciência e não ter 9 filhos. Não tem gente que fala assim? Vai lá, vai lá. Bora comigo. Então nós somos julgadores, nós somos simplificadores. Nós vivemos num mundo absolutamente injusto socialmente, num país injusto socialmente, num estado, numa região injusta socialmente, e a gente liga para os nossos. Para os nossos. E os trabalhos de caridade do centro têm uma importância, mas os trabalhos de mediunidade têm outra. Porque tem fenômeno. Então, é muito importante que a gente venha entender o que é que Deus veio trazer para o mundo. Às vezes a gente procura salvadores. É mais fácil ter alguém que salve a gente, não é mais fácil? É muito mais fácil. Mas o Espiritismo veio dizer: a salvação está no amor que você sente. Inclusive o amor que você sente de compaixão pelas pessoas que não ajudam ninguém. Pelas pessoas que poderiam e não fazem. Então, salvação, de fato, é uma apologia a que eu fique em algum lugar. Mas, na verdade, a salvação já é o amor que Deus colocou dentro da gente. E, nesse sentido, para toda salvador tem uma vítima, não tem? E para toda vítima tem um vilão. Esse é o triângulo do drama, de um psicanalista chamado Bert Hellinger. Ele diz que é muito fácil ser vítima. Ah, eu sou vítima, eu não recebi, eu queria ter isso, eu queria ter aquilo, é porque meu pai, é porque minha mãe. E o Espiritismo tira a vítima de campo, não tira?
O Espiritismo diz que você é um espírito, que nada que acontece com você é por acaso, porque você está aí dentro de um planejamento reencarnatório. Então, seu pai é o pai que você precisava ter, a sua mãe é a mãe que você precisava ter, o seu ecossistema de pessoas é as pessoas que você precisava existir, e deixe de ser vítima, e tome consciência da sua encarnação e seja o melhor possível hoje. Lei de causa e efeito. Então, o Espiritismo é muito claro que a gente é criador do nosso próprio campo espiritual. Ninguém aqui é vítima de obsessão, porque parece que a obsessão é um encosto, né? Que você ganha, você vai lá no centro e tira o encosto, né? Mas aí, o processo mediúnico que existe é um médium que incorpora um espírito que está ali obsediando por algum motivo que você deu cabimento. Anote isso na sua cabeça, cabimento, que é condução energética. Nenhum espírito te influencia se você não der a condução. Jesus, quando estava na terra, espírito puro, foi tentado, não foi? Quando ele foi tentado, ele ficou, eu vou lá, não sei aonde. Ele fez isso? Não, ele fez, eu vou nos montes, e eu vou jejuar 40 dias, e eu vou me concentrar no amor do meu Pai. E quando ele voltou mais forte. Então, o processo de desobsessão, ele pode existir quando vem acompanhado de um ambiente de reforma íntima, onde você começa a vir para o tratamento espiritual e começa a dizer, eu vou tratar a minha esposa de uma maneira melhor, eu vou tratar meus filhos de uma maneira melhor, eu vou tratar as pessoas ao meu redor de uma maneira melhor, eu vou fazer caridade para quem eu nem conheço. Aí sim, o teu processo de desobsessão está acontecendo. E por vezes, e digo com toda a propriedade de quem estuda a doutrina, por vezes, nem tratamento espiritual você precisa. Porque o espírito fica tão incomodado com a falta de cabimento, de conduíte, né? É aquelas coisinhas que ligam essa energia aqui, né? Tem um conduíte aqui por dentro, né? Ligando um fio para essa eletricidade. Quando você corta esse fio, os espíritos obsessores ficam chateados. Mas não, o que a gente vê no processo doutrinário é diferente. O que a gente fez, ele veio por cento, mas continua do mesmo jeito. É o que o seu espírito obsessor diz. A gente faz assim, mas meu irmão, siga a luz, pare de perturbar a nossa irmã. Né? Ela está tentando. Ela está tentando nada, rapaz. Chega em casa, né? Olha o que ela faz com a mãe. Olha aqui, ó, o que ela faz com não sei o quê. Aí você faz, Jesus amado, onde está a solução? Está em você. Em você mudar o seu comportamento. Tem uma música evangélica que diz que haja mais amor, a começar por mim. O amor que eu tanto quero que comece em mim. Então, se você começar a mudar, o teu ambiente espiritual muda. E isso é o poder de Deus dentro de você. Deus te fez assim, blindado. Vê que coisa linda. Veja como Deus fez o mundo, blindado. Se você estiver bem, se você estiver adorando a Deus é adorando os seus ensinamentos. Se você estiver fazendo a caridade, sendo uma pessoa útil, você estiver se transformando na medida do possível, você se sente mais em paz, não se sente? O que é que acontece quando a gente vem para a campanha do quilo e passa 3 horas na campanha do quilo? O que é que acontece? Paz profunda. Paz profunda, mas nós somos teimosos. Eu tenho 50 pessoas, 60 pessoas aqui na minha frente, mas na campanha do quilo, no terceiro domingo, vai ter 20. Para desobsessão, não tem menos de 100 fichas ali. Isso, se tiver, nós estamos lutando. Para desobsessão, não tem menos de 100 fichas ali. Tudo bem, não tem só a campanha do quilo, vamos para a sopa. Quantas pessoas vão ter na sopa terça-feira? 60? 50? 40? Não vai ter. Não vai ter. Eu visitei a rua 6 anos sem parar, todo domingo de manhã. O pessoal começa daqui a 2 meses, depois de 3 meses, mas todo ano tá no passe, tá
né? Tá aqui na parte da oratória. Gente, a responsabilidade é sua sobre sua existência. Quando você chega lá em cima, você vai ser cobrado por isso. Você vai dizer, mas vai ser cobrado com raiva, não. Vai ser com muito amor. Vai ser assim. Que pena, meu irmão. Que pena que você ficou focando em ter raiva das pessoas. A gente deu tanta coisa para você. Que pena que você não aproveitou a chance de se reconciliar com aquele espírito. O nosso lar 2, de que horas? 7 horas da manhã, sai da onde? Ali da encruzilhada? Do Moacir, né? Tem muita chance da gente ajudar as pessoas, não tem? Tem. Mas a gente fica no nosso mundinho, nos nossos problemas, nas nossas coisinhas. Então, no mundo que tem tanta rede social, tem muita rede social por aí, gente? Muita rede social. Mas tem rede social sobre tudo. Sobre tudo. Mas o espírita, para entrar na rede social, é uma causa, não é assim? É uma causa. Por que não? Porque ali é perigoso, ali é complicado. Ali. Gente, se existe um espaço virtual, esse espaço tem que ter amor também. Tem que ter presença de amor. Mas é muito difícil para a gente ficar olhando para esse ambiente e se comparando, né? Assim, é efeito comparativo, muitas depressões, né? Muito pânico, muita comparatividade, muita ansiedade, muita coisa acontecendo. Então, a gente precisa criar o nosso próprio campo espiritual. Tá. Existe um túnel de tribulações que muitas vezes os agentes religiosos usam dessas nossas vulnerabilidades para vender o passe da fé. É muito interessante como é que é o discurso das pessoas. Você que tem problema de saúde, problema com sua família, problema financeiro, você que tem problema de relacionamento, você que tem... Quem é que não tem, gente? É muito direcionados para os males da sociedade. Casamentos se desfazendo, traições acontecendo, drogas, vícios, problemas de relacionamento dentro da família, inveja, orgulho, vaidade, prepotência. Tem muita coisa acontecendo, não tem? E isso pressiona a gente sob expectativa e realidade, a gente fica triste. O Brasil é o país que mais toma remédio de ansiedade no mundo, proporcionalmente à sua população. Pessoas tomando remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para trabalhar. Pessoas que pensam que vão anestesiar suas emoções e vai ficar tudo certo, tranquilo. Então, nós temos muitas tribulações acontecendo no mundo e que a gente precisa ficar ligado nelas, porque a solução não está nos medicamentosos, mas às vezes é necessário que o tomem, tá? Às vezes é muito importante que se tome para se estruturar, mas é óbvio que a solução não é ele. A solução é um ambiente de reforma íntima, onde você começa a olhar o mundo com mais beleza. A gente não vai fazer a caridade vendo o mundo de maneira pesada ou tensa. A gente só vai entregar o nosso melhor amor para aquelas pessoas. A gente não faz campanha do quilo para trazer 500 quilos apenas. Essa é a parte menos importante da campanha do quilo. Quem pensa que é isso, não foi ainda. Ou não foi repetidas vezes. A gente leva mensagens de amor e de Jesus e de esperança para a porta das pessoas e para o carro das pessoas. Quantas vezes a gente chegou na campanha do Quiro dizendo, a pessoa disse, aquela mensagem que você me deu e aquele olhar amoroso que você me concedeu, naqueles 10 segundos, 15 segundos que você estava na minha casa, mudou meu dia e mudou minha forma. Quantos abraços são necessários na rua e não é a sopa? Não é a sopa. A sopa também é, mas é abraço, é olhar. Então, a gente tem um ambiente disfuncional muito grande e Deus está em todos nós, na nossa capacidade de amar, de entender, de ser abundante, abundante no amor dele. Imperfeito também, e está tudo bem.
Eu me lembro que eu demorei 30 anos para dar palestra. Eu só comecei a dar palestra em centro, eu dava aula de pós-graduação há 5 anos. Eu sou professor desde 22. Eu não me sentia honrado para dar aula em centro, porque parecia que quem para estar aqui na frente, né, tinha que ser, né, mais especial. Acabem com isso. Acabem com isso. Quanto mais a gente fala, a gente está falando para quem? Mas não tenha dúvida disso. É só canal de comunicação. É só um instrumento. Porque quem tiver aqui e achar que é mais do que instrumento, tem um problema de orgulho e de vaidade. Então, Deus está em você em toda parte. E existe um Deus que te ama incondicionalmente. A parábola do filho pródigo grita isso. Grita isso. A parábola do filho pródigo é um filho bom que fazia tudo o que o pai queria. É um filho que era temente a Deus e era muito certinho. E um filho pá virada, não tem? E nós tivemos nossas pás viradas nessa existência também, não tivemos? Nossas coisas erradas que nós fizemos e continuamos fazendo por vezes. A grande questão é que nos venderam um Deus distante, um Deus punidor. Mas o Deus não é distante nem punidor. Ele ama você porque você é filho dele. Não é pelo que você é. Não é pelo que você fez. É porque você é filho dele. Então o amor de Deus, ele não tem condição para existir. E a gente consegue senti-lo quando a gente está na energia certa, na energia dele. Então, sim, a gente vive num mundo que temos dificuldade de fazer uma oração de 10 minutos. Porque tem tanta coisa passando na cabeça da gente que fazer uma oração de 10 minutos é complicado. 10 minutos orando, só pensando em Deus, só louvando a Ele, só conversando com Ele. Então, se a gente tem dificuldades com isso, que a gente use a premissa do Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Não é porque a caridade vai te fazer uma pessoa trocar lugar no céu, não, como alguns pensam. É porque a caridade te leva para um ambiente espiritual mais puro. Estar no centro te traz para um ambiente espiritual mais leve. Vocês sentem isso? Aqui vocês pensam melhor, aqui vocês estão mais leves, aqui vocês estão mais em paz. Então, estar cada vez mais aqui é bom, é importante para o mundo que a gente vive e não para o ambiente de salvação. Né? Porque se você vier 3 vezes por semana para o centro, não significa que você está salvo. Significa que você está se esforçando para olhar para as coisas certas. É só isso. E é só isso que Deus precisa. Porque quando o filho que não era pródigo foi ao encontro de Deus, Deus recebeu com braços abertos. Mas não foi Deus que foi atrás do filho. Entenderam o que Jesus quis dizer? Não foi Deus que foi atrás do filho. Deus respeitou. Tem até uma música que fala sobre essa história, né? Fui para o mundo, gastei tudo e restou só o pecado. E aí, existe uma palavra do bom samaritano que eu gosto também demais. Jesus nos ensinou tudo o que a gente precisa. Existia levitas, sacerdotes e samaritanos passando numa rua, numa via, em que tinha uma pessoa que foi espancada. Levitas e sacerdotes entendem-se como os homens da lei de Deus. Passaram de lado. Aí um samaritano, que era uma escória daquela época. Eita, ele é samaritano. Provavelmente hoje ele é da rua, ele consome drogas, ele é divorciado. A gente tem, se a gente quiser fazer um persona dos samaritanos de hoje em dia, a gente faz, não faz? Faz, a gente faz bem direitinho, a gente desenha bem direitinho. Então, o samaritano, que não era o homem da lei, que não era o homem de Deus, foi lá e cuidou do enfermo. A vida é sobre isso. O que é que Jesus quer dizer sobre isso? Não é sobre o quanto você louva, o quanto você entende, o quanto você acha que fez. É sobre o quanto você faz. É sobre se você acolhe essas pessoas. Porque eu estou batendo na tua porta todos os dias. Será que você está abrindo? Então, Deus está na presença dele nas nossas vidas.
E o nosso irmão Jesus, ele vem trazer mensagens muito ordeiras. Por isso que eu costumo dizer que o Evangelho segundo o Espiritismo, mais a Bíblia, o Novo Testamento, deve ser o nosso baluarte. Se a gente estiver ligado só no raciocínio científico da doutrina, eu estou procurando evidência para provar que Deus existe. Para de procurar. Só explicar mais um pouco já é muito legal. Você tem olhado para o mundo com os olhos de Deus? É uma boa pergunta, né? O silêncio do coração inspira a gente. E eu queria finalizar convidando vocês a, de fato, orarem de uma maneira mais próxima do nosso irmão Jesus. A gente foi criado, muitas vezes, entendendo que Jesus é Jesus. Entendendo que Deus é Deus. Até porque é Pai Nosso que estás. Pai Nosso que estás nos céus, na terra, nos mares. Pai Nosso que estás aqui, representado pelos teus filhos. Seja feita a tua vontade, mas não é a tua vontade de punição. Não é a tua vontade que eu esteja passando pelo que eu estou passando. Que seja feita a tua vontade de amor, de compreensão, de compaixão, de fraternidade e de paz. Essa é a vontade dele. O resto, fomos nós que criamos. Então não é vontade de Deus que você esteja passando por o que ele está passando. Você criou isso. Então esteja entendido de que usamos nosso livre-arbítrio para passar pelo que passamos hoje. E hoje nós estamos criando amanhã. E que você não pode desconstruir o que você fez, reconstruir o que você fez. Porque se você bateu no seu filho durante 10 anos, você não rebobina a fita, você bateu nos seus filhos durante 10 anos. Você não rebobina essa fita. Mas você pode entender que estava errado. E a partir de hoje, você não bate mais ninguém. E Deus vai te abraçar. Não é sobre salvação. É sobre consciência de quem você é e consciência da responsabilidade que você tem sobre a vida que Deus te deu. A responsabilidade é completamente sua. Ele está ali, pronto para te abraçar. Mas ele vai te abraçar no campo espiritual certo. E ele não abraça só perfeições. Pode ficar tranquilo. Ele não vai te abraçar só quando você virar Jesus. Jesus, leia-se, o espírito mais puro que pisou na terra. Mas é espírito como eu e como vocês. Cuidado para não torná-lo algo tão longe. É meu querido irmão Jesus. Eu serei você um dia. Falta um bocado de tempo. Mas eu amarei incondicionalmente as pessoas um dia. Absolutamente dentro. Absolutamente aqui dentro. Então, que o amor de Deus não esteja distante, esteja pertinho da gente. Que a gente seja amável com os nossos defeitos, que a gente seja perdão, que a gente seja amor, que a gente seja humildade, primeiramente para a gente mesmo. Que a gente se auto-perdoe, que a gente tenha a capacidade de recomeçar, que a gente tenha a capacidade de identificar nossas missões de Deus. Nossas missões não são as espiritualidades afins. Porque quem tem afinidade conosco já tem afinidade faz tempo. Pessoas fáceis de convivência se convivem fácil faz tempo. Difíceis são as pessoas difíceis. Que você diz que é difícil, mas também você é difícil para ele. Que a gente seja amor. Que a gente treine, exercite. A gente não vai ser agora. Mas que a gente exercite o amor incondicional. E não tem outro jeito que não seja dentro do processo de caridade. É caridade, 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 caridade. Mas que a caridade esteja fora, mas esteja principalmente dentro da tua casa, da tua família, das pessoas que te rodeiam. Mas sim, que a gente utilize dos ambientes de paz espiritual que tem na Terra. Uma igreja bem gerida tem ambiente de paz espiritual.
Um ambiente de meditação tem ambiente de paz espiritual. Uma casa que tem amor e harmonia tem ambiente de paz espiritual. Na campanha do quilo, na sopa, no passe, nos cursos, aqui na plenária. Em todos os lugares onde a gente fala de Deus e fala de Jesus e fala de reforma, tem um ambiente espiritual mais puro para a gente se conectar com o melhor da gente. Porque você já é lindo em si. A gente já é perfeito em si. A gente só precisa se desnudar dessas cascas, dessas armaduras que a gente vem criando, encarnações e pós e mais encarnações. Esses vícios que não vêm de hoje, que vêm de muito tempo. E quando eu falo de vício, não é vício de drogas e de bebida só. É vício de falar mal das pessoas, de olhar para as pessoas e julgar. É vício de ter inveja. É vício de olhar para o lado e julgar, julgar e julgar. Isso são vícios também. Então, que Deus ilumine cada um de nós, como Ele está iluminando, e que Jesus, nosso querido irmão, consiga ficar feliz com microatos que a gente pode ter durante o dia e que a gente consiga sair dessa existência melhor, mais humanos e mais espíritos puros do que entramos. E que assim seja. Muito obrigado, Diogo. Meus irmãos, que possamos sair daqui hoje refletindo sobre essa necessidade de fazer o nosso mergulho interior, né? Para que possamos, através da caridade, através do amor, desenvolvendo as nossas virtudes, encontrar o nosso Deus interior. Para fazer a prece de encerramento e agradecimento, passar para o nosso irmão Edson. Oremos. Deus, Pai de amor, que há 73 anos atrás, em forma de uma dupla, de um casal, que manifestou através do seu trabalho a tua vontade, Senhor. Que hoje aqui estamos por causa deles. Que teu amor, que a tua paz cresça mais e mais através daqueles que continuam esse trabalho até hoje. Que teu amor, Pai, que a tua luz possa acender cada vez mais por aqueles que passarem por aqui, por aqueles que recebem não só o pão que alimenta o corpo, mas também suas almas, e que esse pão seja multiplicado cada vez mais por esses que o recebem. Obrigado, obrigado e obrigado. Assim seja. Assim seja. Em nome de Deus, em nome da espiritualidade amiga, em nome do Mestre Jesus, te pedimos a permissão para dar por encerrado os nossos estudos de hoje. Que assim seja. Continue em silêncio, aguardando a chamada para o passe. Boa noite a todos.